jovens e das crianças também está começando hoje, né? Então, um lembrete para vocês trazerem seus filhos, netos, sobrinhos, né? Para começarem a conhecer um pouco mais a vida e para harmonizar ainda mais esse ambiente. Hoje nós os encontramos, que já está desde cedo trabalhando, né, para renovar as energias de todos os ambientes da nossa casa, para que vocês sintam bem aqui. Então a leitura da cada loja de hoje tem a ver com o nosso tema, a mulher e a igualdade. No período em que Jesus viveu, neste planeta, havia muitas restrições estabelecidas para as mulheres entre seu povo. Elas deviam fidelidade absoluta ao marido, embora não pudessem exigir a reciprocidade, e lhe deviam ser totalmente submissas. Contudo, elas tinham um papel fundamental na manutenção do lar. Eram responsáveis por criar os tecidos, produzir o pão, que era a base da alimentação da família. Tinham o dever de providenciar o azeite, essencial para a alimentação, e também para manter acesas as lâmpadas, em especial no dia do sábado. Foi nesse ambiente que Jesus começou com um legítimo feminismo que traça nos corações diretrizes superiores. Em variadas passagens dos evangelhos, reconhece o seu tratamento especial para com as mulheres. O evangelho inaugura nova era para as esperanças femininas. Figuras extraordinárias se evidenciam nas páginas da Boa Nova. Os dias, a humanidade vem avançando no tratamento e qualidade de homens e mulheres. Cabe-nos indagar-nos convencidos próprio procedimento. Podemos olhar para nossas mães, nossas irmãs, esposas, amigas e colegas de trabalho. Estamos colaborando nesse processo de sedimentação de uma sociedade mais igualitária. Homens ou mulheres somos credores de respeito, justiça e igualdade. Trabalhemos então nesse sentido. Essa mensagem está no trecho da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 93 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, aqui fala sobre os nossos direitos, os nossos deveres. Quanto nós, mulheres, quanto nós homens, né? Porque ora somos mulheres, ora somos homens. E hoje, então, nós vamos falar sobre questões das mulheres. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos procurar fechar os olhos, nos sentar confortavelmente, para que, com os olhos fechados, possamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade amada, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, e junto com os mentores das casas, os mentores que aqui nos auxiliam nesse trabalho, que eles tragam para nós, encarnados e desencarnados presentes, renovação das nossas energias, o consolo para as nossas aflições, o equilíbrio para transitarmos neste mundo ainda provas e expiações. Tenhamos a força necessária para seguirmos adiante com as bênçãos divinas e recaem neste momento sobre
que o nosso palestrante possa ser envolvido pela espiritualidade bíblica e assim receber as boas instruções para que conosco hoje divida seus conhecimentos, suas pesquisas foi realizadas para que ele pudesse fazer esse estudo. Assim, nossas redes somos todos envolvidos, abraçados, acarinhados pela espiritualidade amiga junto de cada um de nós, através do nosso anjo protetor. Pedimos então permissão para iniciarmos mais uma reunião de divulgação da nossa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo então a palavra para o Emerson. Quase que eu não tenho mais palavras para fazer. Mas vamos aproveitar a sociedade do Cristo. Nos afirmou várias vezes no Evangelho, quando tivesse uma ou mais pessoas que são, ele se faria presente ou um dos seus emissários estaria. Então vamos aproveitar, vamos abrir nossa mente, nosso coração, deixar que esse emissário do Senhor haja na nossa vida, haja nos nossos pensamentos, haja nos nossos desejos, nos nossos anseios, e que possamos ir embora melhores do que ali chegamos. Jesus e as mulheres, né? A irmã colocou bem, no dia 8, a Organização Nacional Mundial, a ONU das Nações, lá por volta de 75, 77, ela resolve criar um dia específico, 8 de março, como um dia de luta das mulheres por igualdade. Igualdade de trabalho, igualdade por ter direito à educação, ao conhecimento, liberdade e direito de poder amar, de poder escolher o companheiro com quem ela quer se relacionar, liberdade e direito para poder sair à rua, livre, sem precisar estar acompanhada por um homem, ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo irmão. Isso parece distante para a gente na nossa sociedade ocidental. Mas devemos lembrar que a maior parte da população mundial, a maior parte de vocês, as mulheres, ainda vivem sob essa situação. Então, parece para a gente que está tão distante, está tão resolvido, né? Mas a gente vê que essa é uma luta grande. Não de homem e mulher, mas uma luta grande de evolução espiritual. E aí, quando fala de evolução espiritual, a gente fala um pouco disso tudo. Se a gente espera daqui a pouco, a gente vai ter um planeta mudando, indo para a regeneração, a gente precisa resolver esses detalhes que ainda está presente na nossa vida. Jesus é importante a gente falar, eu quero aqui, sem desmerecer nada, no credo de alguém, aquele que é sobre Jesus, né, o Filho de Deus, aquela questão toda, né, o cara. Mas eu prefiro ver Jesus aqui dentro do Espiritismo como o espírito mais evoluído que já passou aqui no nosso planeta. Como o espírito mais evoluído que já passou no nosso planeta, ele fica mais perto, mais palpável, mais próximo. E devemos lembrar que ele deixou bem claro para nós: olha, tudo aquilo que eu faço, vocês têm condição de fazer. E aí ele põe uma vida e muito mais. Então aí a gente vê já o processo de humildade desse espírito, né? Ele não olha para a gente e aí a gente coloca na nossa condição, né, de hoje, né? Imagina a condição daquela época, quase 2.000 anos atrás, né? Aí a gente põe na condição de hoje. Para hoje ainda está tão difícil a gente ainda
né, se vê nesse nível ainda de um espírito dessa grandeza, ele olha com humildade toda e fala: irmã, você é capaz, você um dia vai chegar nesse patamar, um dia você vai ser um espírito nessa evolução e você vai conseguir fazer tudo isso. E da mesma forma de humildade, ele ainda dá a segunda mensagem nessa fala. Ele fala e pode fazer muito mais. Então ele diz para nós o seguinte: está vendo eu aqui? Tem outros ainda assim, e eu ainda vou chegar lá. Então essa mensagem é uma mensagem de conforto, né? E aí a gente vai ver hoje, a gente vai debater aqui um pouco sobre essa lição. Como que um espírito evoluído olhava as mulheres, e que serve para nós todos que estamos aqui, né? Na nossa condição, cada um na sua, de fazer aí as suas comparações. Jesus via assim, e eu como estou vendo. Então vamos na nossa viagem. Para falar lá de Jesus na época dele, eu queria trazer para vocês aqui um retrato nosso, do nosso país, do ano de 2025. Esse que está lá, são dados por data Senado. Uma realidade que fere o coração. No Brasil, 2025, 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. Esse número aqui está computado aquela mulher que ou ela dá entrada lá na unidade de saúde, no PA de saúde, é obrigatório fazer o registro, ou ela procurou uma delegacia especializada e deu a sua queixa e fez o seu registro. Tá? Especialistas acham que esse número aqui é simplesmente um terço dos casos que acontecem. Tá? 3,7 milhões, né? É um número grande, né? Mas vou dar uma proporção para vocês. É praticamente a população do Espírito Santo todo, que é de 4,1 milhões. Então seria um Espírito Santo todinho de mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica no ano passado. Desses 3,7, 1.470 irmãs nossas faleceram, foram brutalmente assassinadas. Tá? Assassinadas, e aí você vai lá buscar dentro dos dados quem são os homicidas, né? 61% deles são ou companheiro ou ex-companheiro. O companheiro ou é o marido, ou o namorado, ou é o ex-marido, ou o ex-namorado. Tá? Aquela pessoa que ela confiou, aquela pessoa que ela achou que seria a pessoa ideal para ela poder se relacionar, aquela pessoa que ela depositou esperança, carinho, atenção, amor. Esses são os que cometem esse tipo de crime. Tá? 1.470 casos. Um caso já seria um absurdo. 1.470. Quando a gente traz isso, 4 mulheres são assassinadas por dia, simplesmente por serem mulheres. Esse é o detalhe, só porque ela é mulher. Tá? Só porque ela é mulher. E aí, os números são interessantes, mas eles não trazem o sentimento para a gente. Tá? Então eu vou falar. São 3.700 mães. Pode ter sido a minha mãe, a mãe de um de vocês, tá? Irmã, a irmã de alguém, a filha, eu tenho 2. Imagina na minha cabeça uma das minhas filhas passar por uma situação dessa. Tá? Esposa, filha,
colega de trabalho, a tia, a avó. E aí eu posso afirmar aqui para vocês, eu aposto que mais de 90% dos que estão aqui nessa sala, ou já passou, ou já ouviu, ou já conhece alguém que tenha passado por uma situação de violência doméstica. Só que isso parece que já está incrustado na gente, na nossa sociedade, que passa a ser uma coisa normal. Tão normal, espanto vocês, que existe um ditadinho antigo, né? Na vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é isso? Então, ou seja, pode descer a pancada que ninguém tem o direito ali de envolver no meio disso daí. Olha o nível que a gente chegou e olha o nível que a gente está. E quase por vocês, a gente não se revolta com isso. Isso é que causa mais estranheza. A gente está normalizando esse tipo de coisa. Né? Isso aí está longe. Né? Quarta-feira eu assumi contribuiu. Quarta-feira eu assumi contribuiu. Mas o caso desse aí do ano de 2026. Né? Uma mulher sofreu um atentado do ex-marido, que não se conformava com o término do relacionamento. Então, vejam vocês, não está longe, está aqui, está próximo, e a gente tem que ter atenção quanto a isso. Um clamor por justiça, por amor, proteção e reflexão cristã. Aí eu quero pegar um pouquinho desse gancho da reflexão cristã. Esse é um ponto que interessa para a gente hoje. Né? Reflexão cristã. Nós somos, seguimos uma doutrina que tem três pilares firmes: a educação, o conhecimento, a religião e a ciência. Então está amparada ali. O espiritismo das doutrinas que a gente conhece atualmente, que mais são praticadas, é a mais nova. Vai fazer agora em abril 170 anos. 170 anos foi publicado o Livro dos Espíritos. Então, 170 anos. O Espiritismo não nasceu com um dono. Vejo vocês. Não tem um dono. Não tem alguém. Não tem um líder. O líder somos os Espíritos, somos nós. Todo mundo que está aí pode estar aqui. Falando, seu dirigente, seu presidente da casa. Então o Espiritismo ele não vem carregado com esses ranços das religiões antigas. Então não tem dogmas fechados. Então o que eu quero dizer com isso? A nossa doutrina, ela é uma doutrina que permite evolução. Ela é uma doutrina que tem que se adaptar e se adapta às questões do seu tempo, da sua época, e tem que ser assim. Kardec, até mesmo lá nos Espíritos, pergunta e é respondido a ele: olha, se algum tempo, alguma coisa que está aqui, sob a ótica da ciência e da razão, tiver que ser revista, revejam. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa ter essa reflexão. E quando eu vejo uma iniciativa da casa, igual está trazendo o tema da mulher, temas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, eles devem vir ser tratados dentro da casa espírita. Porque é com eles que a gente está convivendo no dia a dia. É com eles que a gente está tendo as nossas experiências. É com eles que a gente está tendo a nossa possibilidade de crescimento. Então, é uma reflexão e a gente tem que ter com tantos outros temas da nossa qualidade, do nosso dia a dia, que a gente tem que começar a trazer e discutir na casa. Então vamos lá, para falar de Jesus. As mulheres, a gente tem que entender um pouquinho como é que era lá no contexto, lá no século I. A irmã já deu até um spoiler aqui, né? Mas nós vamos lá. Estrutura social daquela época, uma organização patriarcal. O homem era o centro do
poder. A casa, nas igrejas, nos templos, o homem comandava tudo. A autoridade masculina predominante é isso. Que valia como fazia. Mulher vinculada ao mundo familiar. A mulher é estritamente os afazeres domésticos e cuidar dos filhos e aqueles afazeres ali domésticos. Aspecto cultural importante. Ensino religioso formal restrito. A mulher só tinha acesso à informação religiosa se o pai ou o marido ou alguém em casa tivesse a boa vontade de passar a ela. Caso contrário, ela não tinha esse direito. Testemunho jurídico com menor valor. Entre o que disse uma mulher e um homem não tinha nem discussão, já parava por aqui pronto para esse pensamento da época. Separação em ambientes religiosos. Se a gente estivesse naquela época, desculpe, vocês estariam em um outro local, tá? E aqui só estariam os homens. Isso se vocês tivessem a autorização do pai ou do marido para estar lá. Forte associação entre honra familiar e conduta feminina. Então, tudo aquilo que a mulher pudesse fazer, recorrer sobre a honra da família. E se a honra da família fosse manchada, o pai tinha o direito de ter, ou matar, ou expulsar de casa. E aí, só lembrando isso, falando de mulher, eu lembrei que a já colocaram aí que Jesus já veio numa situação bem complexa, né? Já pensou no caso de Maria? Tá? Como é que ela apareceu grávida? E aí? O que o pai dela tinha que fazer? Isso era a lei. Então, a gente vê que a relação de Jesus com a mulher já começa lá na concepção. Ele já vem quebrar barreiras desde aí. É nesse cenário, então, que Jesus surge. A relação de Jesus com as mulheres, conforme narrado, tem várias partes lá no Evangelho, né? É marcado por acolhimento, dignidade, diálogo e protagonismo. A gente já falou de Maria, a gente vai falar de mais algumas mulheres aí que tiveram protagonismo. Algo particularmente no contexto social e religioso do século I, quando as mulheres ocupavam a posição secundária na cultura judaica, grega e romana. Jesus nunca priorizou uma mulher, nunca excluiu uma mulher, nunca humilhou uma mulher. Ele reconhece a dignidade espiritual antes da condição social. Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. 4 exemplos marcantes aí do Evangelho, de tantos que tem lá. A mulher samaritana, essa é uma passagem interessante. Ele dialoga publicamente com ela, algo culturalmente improvável, tá? E aí, o primeiro sinal de protagonismo. Com essa mulher, ele já tinha feito milagres, ele já era um cara conhecido, já tinha uma multidão seguindo, já tinha sido perguntado várias vezes se ele era o Messias, e até então ele não tinha revelado. Para essa mulher, ele revela: eu sou o Messias, vai com essa. Tá? Ele poderia ter feito isso com Pedro, tá? Com todos os outros discípulos que estavam ali, em várias oportunidades no qual ele pregava, mas ele escolhe uma mulher para esse protagonismo. No segundo caso, Maria Madalena, ou Maria de Madalena, né? Torna-se uma das seguidoras mais fiéis. Protagonismo de novo, é a primeira a testemunhar e a confirmar que a morte não existe. Foi a ela que Jesus permitiu a ela testemunhar esse momento sublime,
devo dizer que ele era espírito, e que os espíritos, a nossa consciência, a nossa razão, o nosso ser espiritual é imortal. Ele transmite a ela. Segundo protagonismo de uma mulher. Quarto, Marta e Maria, lá em Betânia, né? Maria sentada aos pés de Jesus como discípulo, né? Posição tradicionalmente reservada aos homens. Essa é uma passagem interessante, né? Entre Maria e Marta. A gente vai conversar um pouquinho mais aqui. E o último, um cenário também emblemático lá do Evangelho, a mulher adulta, né? Jesus ensina o valor do perdão, a necessidade da transformação, restaurando sua dignidade social. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada um. Essa passagem da mulher samaritana. Jesus vinha caminhando lá, por volta do meio-dia, cansado, exausto, passando de uma vila para outra. E cada vila dessa geralmente está construída em volta de um poço, né? Questão da escassez de água naquela região. E esse aí é o famoso poço de Jacó. Então Jesus se aproximou daquele poço e ele viu uma cena que não era normal. Uma mulher por volta do meio-dia perto do poço. Geralmente as mulheres faziam esse trabalho logo nas primeiras horas do dia. Meio-dia já era um horário estranho para ter uma mulher. E Jesus olha para ela e fala: eu tenho sede, dê-me de beber. E a mulher se espanta. Se espanta por quê? Primeiro, era um homem conversando com uma mulher em público. Em público. É uma desonra para aquele homem que está conversando com uma mulher. Uma desonra. Segundo, ela logo percebe que ele era um judeu e ela era uma samaritana. Samaritano, naquela época, era um povo meio que, sabe, de moral baixa, que o pessoal se não deve muito envolver, não é boa gente, o pessoal falava. Então era um samaritano. Então Jesus aí já quebra dois preconceitos. O primeiro da ética, que ser judeu era um samaritano, e o segundo de gênero, um homem conversando com uma mulher. Então ele não se importou com isso. E o terceiro ponto dessa mulher, que eu vou colocar aqui para vocês, ela estava nesse poço no mesmo dia, porque as outras mulheres da vila não se sentiam bem perto dela, porque ela estava no seu quinto esposo. Então não era uma mulher de reputação naquela época moral que as outras pudessem estar junto com ela. E Jesus começa a dialogar com essa mulher, conversar com ela, falar e tal, e começa a falar sobre religião com ela. E a conversa vai, a conversa vem, e Jesus pergunta a ela: Paulinho, e você? O que você pensa sobre religião? Aí ela fala: eu ouvi dizer que o Messias está por vir. E ele vai nos explicar todas essas coisas que você está falando. E nesse momento Jesus olha para ela e fala: esse que vos fala é o Messias prometido. Vá e conte a todos o que te aconteceu. E essa mulher retorna para a sua vida e se torna uma das maiores propagadoras do Evangelho de Cristo. E como eu disse, Jesus poderia ter feito isso com qualquer um dos outros dos seus discípulos, né? Vários momentos, mas ele escolhe uma mulher de moral duvidosa para ser a propagadora do seu Evangelho. A primeira a saber que ele era o Messias, que ele veio cumprir a sua promessa. Olha que coisa espetacular. Superação, não é os ensinamentos que a gente tem aí, a superação de preconceito ético de gênero, né? Mulher como interlocutora teológica, né? Ou seja, ele ainda manda uma mulher que não podia falar sobre religião para poder dizer uma nova.
Olha a audácia dele. Transformação pelo esclarecimento. Aquela criatura, ela precisava de quê? De que alguém enxergasse aquilo que ela tinha de bom dentro dela. Jesus não enxergou o Espírito que estava dentro. A capacidade daquele Espírito de ser uma propulsora das boas novas. Aplicação espírita, né? Deus é Espírito. É isso. Deus é Espírito. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não é novo, Deus não é velho, Deus não é branco, não é negro, não é amarelo, não é vermelho, não é gordo, não é magro. Deus é Espírito. Tudo isso, diferente disso, que a gente cria na nossa concepção, foi quando a gente estava lá em cima fazendo a nossa programaçãozinha, né? Vou voltar agora, lá no plano, tem um café, né? Vou reencarnar, tem um monte de coisinha que eu preciso fazer aqui para melhorar, um monte de compromisso que eu assumi lá em cima, e aí? Qual a melhor característica que eu tenho para poder passar por isso? Será que se eu viesse num corpo de homem, eu teria o mesmo sucesso que o corpo de feminino? Essa é a única diferença. A nossa escolha lá em cima, a nossa missão aqui, é que nos faz essa determinação. Educação moral é feita sem humilhação. Jesus não falou absolutamente nada sobre a moral daquela mulher. Ele não quis nem saber disso. Ele quis saber o que seria daquele momento para frente. Né? Mais ou menos igual a gente faz. Né? A gente conhece alguém, a gente quer conhecer o passado dela toda. Né? Mas não quer saber do presente para frente, o que a pessoa quer. O que fica marcado é o passado. O Cristo oferece água viva ao espírito sedento de sentir. Ao espírito sedento de sentir. O negócio era tão sério com mulher nessa época, gente, que tinha, lembrei que agora, tinha uma oração matinal. Uma oração matinal. De que o homem acordava e falava: Deus, soberano, Criador, Rei do Universo, obrigado por ter me feito homem. Tá? Essa é uma oração matinal. Tá? Só para a gente sentir, né, na carne aqui como que era a situação. A busca de compensações externas para uma carência essencialmente espiritual. Aqui a gente está falando da questão da mulher. E isso implica muito na gente. Às vezes, por uma questão, uma carência nossa espiritual, a gente busca compensações aí externas. A gente busca compensação da infidelidade. A gente busca compensação na bebida. A gente busca compensação nas drogas. A gente busca compensação na maledicência, para ter aquele grupinho sempre ali junto com a gente. Né? Então a gente tem que estar um pouco atento a essa questão. O que está me levando a essas buscas externas? Será que eu estou carente espiritual, como estava essa mulher? Até que ela encontra Jesus e dá uma guinada na vida. Maria de Madalena. Maria de Madalena é aquela passagem. Jesus chega numa vila e tinha uma mulher por lá, né? Da alta sociedade, dona de posses, uma pessoa de uma família conceituada. Mas ela fazia coisas que, assim, né? Todo mundo duvidava.
Ela é uma pessoa totalmente perdida, totalmente atormentada. E pedem a Jesus para ir até essa mulher. E Jesus chega lá, essa aqui é aquela passagem que ele fala lá no Evangelho, que ele espanta 7 demônios. Na verdade, ele afasta 7 coleguinhas, 7 irmãozinhos nossos, obsessores, que estavam ali conturbando a vida dessa irmã. Conturbando a vida dessa irmã. Maria, se livrando desses irmãos, tendo contato com Jesus, tendo contato com o seu propósito. Maria vende tudo que ela tem e passa a acompanhar e financiar essas viagens de Jesus de um local ao outro. Maria é considerada uma das grandes discípulas de Jesus, talvez a maior. Enquanto os homens se acolheram, se esconderam no momento do Calvário, naquele momento que Jesus teve que carregar uma cruz, acusado, até lá em cima do monte, ela estava junto. Ela viu ele ser crucificado, ela viu ele ser pendurado naquela cruz. Ela estava lá para recolher aquele corpo, o resto humano daquele homem que não tinha feito nada para merecer o destino daquela forma, a não ser combater a cultura daquela época. Foi isso que ele fez. E no domingo, essa mulher vai lá para acabar de fazer aqueles preparos, vê que o túmulo de Jesus tinha sido violado. Ela caminha um pouco lá e de repente vê uma luz e ali está Jesus e aparece para ela. Olha nos olhos, mostra que era ele e diz a ela: vá e conte os outros que você viu, que eu estou vivo, eu venci a morte. Maria vai e encontra toda alegre, toda satisfeita para poder contar aos outros discípulos o que ela tinha visto, o que ela tinha acontecido. Chega e conta, e um olha para o outro, o outro olha para o outro, e o mais corajoso diz: se isso fosse verdade, eu queria colocar o meu dedo em cima da ferida. Eis que Jesus chega depois para ele e fala: quer colocar o seu dedo aqui e apertar? Aí eu pergunto para vocês: e se fosse Pedro, será que os outros tinham acreditado? Isso eu estou dizendo dos homens que comiam, que bebiam, que dormiam, que estavam junto com Jesus o tempo todo. Imagina os outros. Ensinamentos disso, gente. Capacidade de transformação. Nunca é tarde, nunca é difícil, nunca é possível transformar. O contato com Jesus promove a transformação. Nós não temos Jesus hoje aqui para encontrar com Ele, mas nós estamos aqui na casa dele. Aqui nós encontramos com Ele. Com a mesma fé que Maria teve, a nossa transformação também é possível. Lei de causa e efeito. Enquanto ela praticava o mal, colhia o mal. A partir do momento que ela estava junto com Jesus, a guinada na vida dela. A gente fala: mas ela estava obsediada. Tá, mas a gente tem que lembrar que o obsessor é a pessoa mais respeitosa que existe. É um lorde. O obsessor é um lorde. Ele não entra, não chega e não toma posse se você não abrir a porta e não deixar ele entrar. Agora, depois que ele entra, também é uma criança criada, não quer ir embora de jeito nenhum. Ali é difícil. Mas entenda, não tem culpado e inocente nessa relação.
Então a gente não pode usar isso como desculpa, né? Fidelidade espiritual. Essa mulher se dedicou à causa. Aplicação do Espírito. Tá? O passado não aprisiona o Espírito. É o que a gente estava falando. Tudo aquilo que ela tinha feito ficou para trás, é passado. O que importava era aquilo que ela estava fazendo naquele momento. O hoje dela é diante. Tá? Porque é no hoje que a gente constrói o amanhã, não é no passado. O passado que trouxe a gente até aqui, mas o hoje que vai levar a gente para o amanhã. A regeneração é sempre possível. E aí tem aquele caso lá, né? Dos irmãozinhos que estavam sendo crucificados lá de Jesus. Né? Foi crucificado lá de 2 bandidos. E aí um olha e fala: olha, eu entendo porque eu estou aqui. Eu matei, eu roubei, eu fiz tudo de pior. Mas e tu? O que tu fizeste? Você não fez nada. Por que você está aqui crucificado? Naquele momento ele se arrependeu, ele confessou. E aí Jesus olha para ele e fala: irmão, hoje mesmo você vai estar no céu ao meu lado. A mensagem disso, irmãos, não importa qual o momento, qual a hora para arrepender, qual a hora, qual o momento para você buscar, para você querer. Aquela história, bate, que eu abrirei a porta, mas se você não bater, como é que eu vou saber que você está ali para abrir? Fidelidade espiritual aproxima do Cristo. E foi isso que Maria viveu. O arrependimento sincero é a porta do recomeço. Total. Sempre. Maria Madalena é o símbolo da alma que, tocada pelo Cristo, transforma culpa em serviço e sofrimento em fidelidade. Olha só que coisa linda. Marta e Maria, esse é aquele caso. Jesus vai lá na casa, né, fazia a pregação, e as 2 irmãs, Marta e Maria, são lá. Enquanto a Marta se dedica lá aos afazeres, responsabilidade das mulheres, né? Que era cuidar do lar, alimentar os homens, cuidar da casa, aquela coisa. Maria diz assim: não, eu vou sentar aqui, eu quero ouvir. A Jesus quebrando mais uma regra daquela época das mulheres. Mulher não tinha o direito de ouvir, de ser educada, mas ela senta ali e Jesus deixa, permite. Em algum momento alguém lá incomodado com aquela situação pergunta: olha só, Maria, você não vai lá ajudar a sua irmã, né? A forma, né? Ela está lá trabalhando, você está aqui sentada, ouvindo. Aí Jesus fala: olha, ela escolheu a melhor parte, a parte mais importante, que é ouvir a mensagem, abrir o seu coração para a mensagem da boa nova. Direito feminino ao aprendizado, né? Prioridade à vida espiritual, equilíbrio entre serviço e interiorização. Isso a gente precisa muito colocar no nosso dia a dia. E aí eu falo principalmente para vocês, mulheres, né? Quando a gente fala que vocês lutaram lá atrás por direito de trabalhar, né? De igualdade, né? De trabalho, principalmente, né? Eu fico pensando assim, né? Que igualdade é essa, né? A infeliz trabalha 8 horas por dia no trabalho e depois chega em casa, ela tem mais 8 horas de serviço para trabalhar, né? Ela vai lavar, passar, cozinhar, cuidar, né? Tudo isso. Então quando você coloca, ela trabalha 16 horas por dia e tem só 8, né? E aí não sobra nem um tempinho para fazer um serviço de interiorização. Ao ponto que a gente chegou, a mulher pede para trabalhar mais. O reconhecimento, prioridade à vida espiritual, aplicação. A evolução exige estudo mais prática,
conhecimento e ação. O conhecimento espiritual é patrimônio do Espírito. Por isso que a todo momento a gente precisa estar correndo atrás. Não existe idade, não existe momento, porque aquilo que você adquire, que é espiritual, é seu. A única coisa que você vai levar daqui quando você partir é isso, é a sua bagagem espiritual que você conseguiu. Esse é o seu patrimônio. E eu não entendo tanto porque que a gente está tão preocupado com o carro, com a casa, com o seu quê, com nada, né? Se isso tudo fica. Olha só como que a gente está preso ainda a essas amarras. O ser humano necessita integrar ação e interiorização para alcançar o equilíbrio psíquico. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é Joana de Anjos que diz. Se não tiver ação e conhecimento e integrar as duas coisas, não tem equilíbrio psíquico. Mais um caso. Esse é o caso clássico, né? Uma mulher casada, naquela época, foi pega em adultério. A gente sabe toda a história da mulher, mas a gente não sabe nada do rapaz que estava com ela, né? Estranho, né? Alguém já ouviu falar sobre ele? Não, né? Ele também cometeu adultério, cometeu. Né? Só que a lei da época era: a mulher que cometeu adultério deve ser apedrejada em público, porque ela está cometendo uma desonra. Cometendo uma desonra. E não é porque as pessoas falam que a lei era essa, a lei era essa era a lei. E aí se junta uma multidão em torno dessa coitada, ela lá no chão, desesperada, todo mundo já passou a mão na pedrinha, e Jesus está lá rabiscando, né? Aí alguém vai lá dar cutucar a onça. Aí cutucar a onça: Senhor, a lei diz que a gente tem que apedrejar, o que você me fala sobre isso? Aí ele olha e fala: olha, a lei realmente fala sobre isso, mas eu digo, aquele entre vós que estivesse em pecado, que puder chegar na sua casa hoje à noite, pôr a sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz, que atire a primeira pedra, que jogue a primeira pedra, e pasme, né? Começando pelos mais velhos, todos foram jogando a pedrinha no canto e saindo de fininho e de embora. Entendo vocês, Jesus não falou que a lei estava errada ou estava certa. Né? Ele não foi contra, ele só colocou a posição moral. Autoconhecimento antes do julgamento. Esse é o principal ensinamento. Antes de levantar o dedinho, antes de falar, antes de apontar, antes de dizer, faça uma reflexão. Será que eu tenho os atributos todos necessários para poder fazer esse julgamento? Misericórdia superior à letra da lei, foi o que Jesus falou. Não diz que a lei estava errada, ele só usou a posição moral. E é isso que a gente tem que fazer também. Perdão acompanhado de responsabilidade. Por que de responsabilidade? Quando aquela mulher estava ali, sentada aos seus pés, olhando para ele, esperando que viesse um sermão, que viesse um apontamento do erro que ela fez, que viesse um julgamento do erro, ele olha para ela e fala: minha irmã, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É perdão acompanhado de responsabilidade. Ele perdoou, mas deu a ela um compromisso: não peques mais, não erres mais. Muitas das vezes a gente corre atrás do perdão
de alguém, mas é mais para a gente poder se livrar das responsabilidades do que geralmente, né? A gente está ali mesmo fiel, querendo ter perdão, né? Às vezes eu dou uma dívida para o irmão, quando eu percebo que a coisa pode ficar ruim para mim, eu falo, mas perdão. Mas perdão vem acompanhado de responsabilidade, aplicação. Justiça divina é educativa. Eu não tenho o direito, como cristão, de julgar um irmão, ou de perdoar um irmão e colocar condicionantes. Eu tenho que educar, aproveitar a oportunidade para educar, se for possível. Se não for possível, não fale nada, perdoa e pronto. Reforma íntima começa pela consciência. Foi o que ele falou com ela. Vai, não peques mais, fica na consciência dela. Faça sua reforma, se reestruture, repense. Jesus não absorve o erro, desperta consciências. Foi o que ele faz o tempo todo. Vamos lá. Quando observamos a relação de Jesus com as mulheres, percebemos não apenas episódios isolados, mas um verdadeiro programa educativo espiritual. Veja lá, desde o começo, as 4 partes do Evangelho. Educativo. Ele trabalha a questão de ética, né? Ele trabalha a questão de gênero. Ele era judeu, conversava com todo mundo, com todas as mulheres, todas os outros, né, povos que estavam ali naquela época. A questão de gênero, ele conversava com mulher em público, ele aceitava a mulher na pregação dele, eles as tinham ao seu lado, né? Um programa educativo. Ele conta que a homicídio pede a uma pessoa de moral duvidosa para ir para pagar e contar que ele era homicídio. Ele aparece no momento mais forte do seu evangelho, né? Que é a questão da ressurreição, no momento que ele mostra que o Espírito é vivo e que permanece vivo a uma mulher. Então, se a gente pega, ele faz toda uma apanhada educativa naquela época. Ele quebra todas aquelas barreiras, se vocês lembrarem lá atrás, que eu falei como que era o século I, tratar da mulher, ele quebra um por um. Ele veio fazer a verdadeira revolução. Jesus não defendeu mulheres como um movimento social. Ele não foi um feminista, não. Estou defendendo que a mulher por causa disso, por causa daquilo. Ele revelou a verdade espiritual maior, a igualdade das almas. Eu não posso olhar para meu irmão aqui e ver ali uma mulher, e eu sou um homem, e por isso achar que eu sou superior a ela. Eu tenho que olhar para minha irmã e enxergar ali um espírito, igual você não, um espírito. Um espírito. A única diferença entre nós é a dedicação, a vontade e a evolução espiritual que a irmã conquistou. Só isso que nos difere, mais nada. E é isso que a gente tem que começar a enxergar uns aos outros. Principalmente nós, aí eu chamo os meus companheiros e tal, os homens, né? Nós fomos criados nesse intuito de superioridade, né? Nós somos criados assim, a educação. E aí vocês têm também uma parcelinha de culpa, né? Vocês construíram também essa linha, né? Mas a gente tem que começar a enxergar o outro ali como um espírito. A partir do momento que a gente enxerga o outro como espírito, a gente vai quebrando essas barreiras todas. E a gente começa a fazer essa mudança necessária. O preconceito é fruto da ignorância humana, não da lei divina. Então tudo isso que a gente está vendo, que a gente está passando, que a gente está ouvindo, é coisa não é da lei divina.
A evolução moral da humanidade naturalmente conduz à superação dessas desigualdades. É o que a gente está falando. No momento que a gente tiver essa caminhada planetária e a gente entrar realmente no planeta de regeneração, essas questões vão ser muito pequenas, isoladas, e a gente vai começar a enxergar espíritos. É isso que nós somos, espíritos. A gente vai começar a enxergar uma outra dessa forma. E isso aqui me traz um pouquinho de medo quando a gente fala, literaturas espíritas ali, alguns irmãos nossos chegavam a falar, lá para 2050 a Terra já vai estar numa outra condição, espiritual e tal. E eu falo, é pouco tempo para muita transformação que precisa da gente. E aí o nosso compromisso, nós fomos os escolhidos para estar aqui nesse momento, para ajudar nessa transformação. Veja o tamanho do nosso compromisso. Compromisso nosso, compromisso individual de melhoria, se eu quero continuar aqui, e compromisso meu comunitário. Nós precisamos juntos fazer essas mudanças importantes. A verdadeira revolução não começa nas leis humanas, mas na consciência espiritual. Quando reconhecermos que não há homens ou mulheres diante de Deus, mas espíritos em evolução, comecemos a construir um mundo de regeneração. Somente nesse momento. No momento que a gente quebrar essas barreiras, no momento que a gente não tiver mais 3,7 milhões de mulheres sofrendo violência, isso no Brasil, Existe um outro dado que fala de 17,7% da população feminina mundial, aí a gente tem que fazer uma conta, dar uma quantidade de gente absurda, de mulheres, após os 20 anos já sofreu algum tipo de violência sexual. Eu não estou falando isso só de violência doméstica, violência sexual. Olha onde a gente não está preso. Então, se a gente quer essas mudanças, a gente precisa começar a fazer essas transformações nossas, enquanto sociedade, enquanto irmãos, enquanto cristãos. Não aceitar mais esse tipo de coisa, lutar por isso na nossa comunidade, no nosso dia a dia. Não deixar mais uma mãe ser assassinada, não deixar mais uma filha ser espancada, não ter mais que escutar, o que aconteceu com o seu olho? Eu caí no banheiro, bati na pia, escorreguei, caí, bati na porta. Mas ela não quer dizer que o marido saiu de tarde, no domingo à tarde, para beber com os amigos, chegou a alta hora em casa, bêbado, e às vezes não precisa nem falar, só de olhar. Eu digo que na minha casa era só de olhar. A agressão já vinha na sequência. Então, parabenizo a casa pela iniciativa, da temática, acho que é importante. Outros irmãos virão aqui, acho que vai ser um mês de glória, de importância. Importância porque se a gente quer coisa melhor. Então, se a gente quer coisa melhor, a gente tem que pensar de forma melhor, agir de forma melhor. E para mim, o grande segredo que Jesus quis com as mulheres foi mostrar-nos. As mulheres são tão capazes quanto os homens. Não existe homem ou mulher, existe espírito. E com esse legado do Cristo, eu gostaria de agradecer a vocês pela noite, pela data. É sempre uma satisfação para mim. Não sei se para vocês, mas é uma satisfação. Eu me que sempre é. Obrigado pela oportunidade. Espero ter trazido aí algumas informações aí importantes para a gente ver como que o Espírito
um patamar mais acima, pensa, age, enxerga as coisas. Se a gente quer chegar lá, a gente tem que começar a mudar nossa forma de pensar. Pegar. Mas eu quero te agradecer. Ele não falou só sobre as mulheres. Ele tratou a todos nós como espíritos, né? Que somos realmente. Então, o estudo de hoje foi para cada um de nós. Porque hoje estamos aqui revestidos nesse corpo feminino. Mas numa próxima encarnação poderemos estar num corpo masculino. Então é bom que a gente já aprenda desde já sobre todos esses ensinamentos que foram passados hoje, para que a gente possa evoluir, independente se viermos como mulher ou como homens. Lembrando sempre que somos espíritos que precisam de evolução para chegarmos a esse mundo de regeneração. Então queremos te agradecer imensamente. O Alisson hoje não estava passando muito bem. Eu espero que a espiritualidade tenha trazido um conforto necessário, mas ele veio assim mesmo fazer o estudo de hoje. Então nós te agradecemos de coração. Então vamos agora fazer a nossa prece. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, para termos um pouco mais de conhecimento, de motivos para reflexão e melhora íntima dos nossos sentimentos. Como somos espíritos em busca da evolução, é sempre necessário escutarmos palavras de ânimo, de coragem, palavras que trazem conhecimento, para que a gente possa, a partir deste momento, daqui para frente, refletirmos sobre as nossas atitudes, para que, como disse o nosso palestrante, não julgarmos quem somos nós para julgarmos. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E, infelizmente, nós somos espíritos imperfeitos. Mas que a gente possa, antes de julgar, olhar para o nosso irmão com respeito, com fraternidade, vendo nele um espírito que precisa de ajuda para evoluir e assim ir se melhorando pelo caminho. Todos nós possamos voltar para os nossos lares, levando as energias positivas que aqui foram cedidas para nós, através das bênçãos divinas e dos fomos trazidas pela espiritualidade, pelos companheiros da casa, em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Deus, e Maria Santíssima, nossa Santidade. E assim, agradecidos por mais essa oportunidade, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Então, os recados são para dizer que a semana que vem nós teremos o Alexandre Caieto, de Cachoeiro de Papimirim. Ele vai falar sobre mãos que embalam, mãos que educam, a presença moral da mulher. Então vocês estão convidados na sexta-feira que vem estarem aqui novamente. Lembrando que hoje nós reiniciamos a nossa cantina com salgados, com uma sobremesa deliciosa. Está esperando por vocês lá na cantina, tá? Então eu espero que vocês nos prestigiem como prestigiaram aqui no nosso estudo. Lembre-se de trazer as crianças na semana que vem também para a nossa evangelização. Lembrando que os nossos cursos oferecidos pela casa tiveram início essa semana. Então, quem por acaso não pôde vir essa semana, a semana que vem, a partir de segunda-feira, estamos aqui, segunda, terça, quinta.
vinda para os cursos que a casa oferece. A programação está aqui nesse mural